Bora testar o alcance desse Instagram novo aqui em relação à live, hein? Vamos ver como é que fica. E aí, bom dia, meus queridos. E aí, como é que estamos? Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, testando aqui inicialmente o Instagram, o alcance dessa nova conta aqui. Será que a gente vai ter menos ou mais pessoas na live do que a gente tinha na conta anterior? Essa é a primeira coisa que eu quero testar aqui. A segunda coisa é, eu acho que vai ter mais, tá? Aquela conta lá tava zoadinha de alcance. Vai ser muito bom a gente falar um pouco mais aqui. Como é que vai funcionar essa sequência de lives? Como é que vão funcionar as lives diárias? As lives diárias vão ser simples. A gente vai fazer a cada semana um tema diferente. Então, a cada semana eu vou trazer um tema que vocês vão votar normalmente, tá? Vocês vão votar nas enquetes lá, nos stories, um tema específico. E a cada semana eu vou trazer uma live sobre esse tema específico, explicando sobre esse tema específico, aprofundando nesse tema específico. Então, hoje é a live 1 de 7, tá certo? Hoje é a live 1 de 7, das 7 lives que a gente vai fazer sobre construção de narrativa, como a gente constrói narrativas que arrastam multidões. Deixa eu até colocar aqui o nome certo, narrativas que arrastam multidões. Então qual que é o lance aqui, tá? Sobre o Instagram, rapidamente. Por que eu tô numa conta nova, Davi? Por que você criou uma conta nova, um Instagram novo? Aquela conta lá eu não tava conseguindo fazer live, eu tinha parado com as lives diárias porque eu não tava conseguindo fazer live. Naquela conta lá, meus stories eram frequentemente apagados. Naquela conta lá eu tava quase caindo o tempo todo. Eu falei assim, ó, vou criar uma conta nova, recomeçar do zero. Não sou de falar pra iniciante, mas a galera iniciante que me segue agora não vai ter desculpa pra não crescer. Até você que não é tão iniciante assim, até você que quer crescer tua audiência, quer saber construir narrativas, construir movimento, usar a arte de mover multidões para crescer tua autoridade e tua influência digital, agora você não tem mais desculpa também. Você não tem mais desculpa. Você não tem mais desculpa porque eu tô começando do zero assim como você. Então qual a tua desculpa para não crescer tão rápido quanto eu? Então qual a tua desculpa para não usar das técnicas, das estratégias, dos conceitos que eu vou te ensinar ao vivo aqui todos os dias para você escalar o teu negócio? Não tem desculpa, não há desculpa, não há desculpa. Tá certo? Então a grande coisa é a seguinte, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando a gente fala de construção de narrativa que arrasta multidões, você tem que entender primeiro que multidões são essas. E é por isso que eu tô falando justamente isso que eu comecei falando na live. Eu comecei falando na live o seguinte, olha só, você que tá aqui me assistindo agora que eu troquei de Instagram, não tem mais desculpa pra não crescer muito rápido, porque tu vai ver o que eu tô fazendo, é só você modelar. É só você observar o que eu tô fazendo, é só você pegar o que eu tô fazendo e aplicar pra você. Porque agora eu também tô começando do zero assim como você. Então como eu vou fazer para escalar essa conta aqui pro tamanho que tinha a outra? Eu vou dominar narrativas que arrastam multidões. Você tem que entender que toda eleição, todo lançamento, toda grande marca, eles são movidos a narrativas que arrastam multidões. Esse tipo de narrativa que é uma narrativa de massa. É uma comunicação de massas, é uma narrativa de massas. Essa é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa. Você precisa mudar a tua comunicação de uma comunicação individual para uma comunicação de massa. É isso que traz a tua escala digital. Tá certo? É isso que traz a tua escala digital. Você quer fazer mais dinheiro, você quer atrair mais gente, você quer engajar a sua comunidade, você quer criar fãs fiéis da sua marca. Você quer arrastar, mover multidões. Você precisa mudar de uma comunicação individual para uma comunicação de massa. A maior parte das pessoas no mercado hoje, bons prestadores de serviço, bons profissionais, bons professores, pessoas com puta conteúdo, ainda tem uma comunicação individualizada. Ainda tem uma comunicação de um para um, uma comunicação de indivíduo. E quando a gente fala de uma comunicação de indivíduo, por que a gente não escala? Eu não escalo quando eu uso uma comunicação de indivíduo, porque eu tenho que falar com indivíduo por indivíduo. Eu tenho que convencer indivíduo por indivíduo. Então eu nunca vou ter um tamanho suficiente para viralizar um vídeo. Eu nunca vou ter tamanho suficiente para colocar isso aqui no tráfego e atrair gente pra caramba. Então o meu trabalho de captar as pessoas pela crença, reter elas por uma narrativa e vender para elas através de uma promessa fica muito mais difícil.
Entenda, o meu trabalho vai ficar muito mais difícil, infinitas vezes mais difícil, se eu não massificar a minha comunicação. Se eu não começar a ter uma comunicação de uma coisa que se chama inconsciente coletivo. Tá certo? Então você precisa ter uma comunicação de inconsciente coletivo. Davi, como é que eu construo uma comunicação de inconsciente coletivo? Você precisa dominar os princípios do que é o inconsciente coletivo. Então, para você entender inconsciente coletivo, entende o seguinte. Imagina que todos nós, seres humanos, temos na nossa mente, né, um sistema operacional. Imagina que você é um computador. Você é um computador. E nesse computador você tem um hardware. Né? O que é o hardware? É a parte de fora do computador. É a carcaça desse computador. Essa carcaça é o teu corpo. A gente chama de fenótipo. Né? Fenótipo. Fenótipo é o teu corpo. É o teu jeito. Né? Maneira com que você se porta nesse mundo. Cara, olhos, ossos, pele. Isso é o teu fenótipo. É a parte de fora de você. Só que dentro desse computador a gente tem outra coisa chamada sistema operacional. Né? O Windows, o iOS, o Linux. Teu cérebro é o teu Windows. Teu padrão de pensamento, a maneira racional com que você pensa e age é o teu Linux, é o teu Windows, é o teu sistema operacional. Então escreve assim, ó. Meu cérebro é meu sistema operacional. Sabendo que o teu cérebro é o teu sistema operacional, que o cérebro do teu cliente é o sistema operacional, mas você sabendo também que racionalmente as pessoas agem de maneira diferente, então, Davi, como é que eu massifico a minha comunicação? Porque, vamos lá, para que vai servir a massificação de comunicação? Ela vai servir para você ter a capacidade de falar com várias pessoas de vários tipos, de vários desejos ao mesmo tempo. Percebe? Esse é o lance. Eu tenho que começar a não só falar com o desejo de uma persona, a não só falar com o desejo de um cliente, a não só falar com o desejo de um avatar, mas falar com o desejo de várias pessoas ao mesmo tempo. Para que assim o algoritmo das redes sociais jogue para longe o meu conteúdo. Para que assim o algoritmo das minhas redes sociais construa um movimento, né? Construa um arraste de multidão, jogue aquilo ali em absurda escala e eu consiga crescer. Então eu preciso massificar a comunicação. Só que para massificar a comunicação, anota, pega, eu não posso me comunicar com o consciente. Eu não posso tentar me comunicar com o sistema operacional de quem está do outro lado. Porque se eu tento me comunicar com o sistema operacional de quem está do outro lado, cada razão é diferente. Cada razão é própria. Cada razão tem uma forma específica de pensar. Cada pessoa vai pensar o mundo de uma forma específica. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma coisa chamada inconsciente coletivo. Quando eu uso do inconsciente coletivo, quando eu começo a me comunicar a partir do inconsciente coletivo, eu me comunico com algo que é padrão entre todas as pessoas. Eu me comunico com algo que é padrão em todos os seres humanos. Porque o que é o inconsciente coletivo? Para você pegar aqui. O inconsciente coletivo, ele é um padrão hereditário de ideias. Então, teus pais, teus avós, teus tataravós, meus pais, meus avós, meus tataravós, eu, você, tua vizinha, teu sócio, teu amigo, teu colaborador, todo mundo tem alguns padrões mentais exatamente iguais. Todas as pessoas têm um código antes do sistema operacional que é exatamente igual. Então, quando eu falo, por exemplo, de coisas como liberdade, de coisas como amor, de coisas como disputa, de coisas como vingança, de coisas como heroísmo, de coisas como salvação, percebe que, independente de qual seja o teu racional do outro lado, a tua percepção sobre a palavra liberdade vai ser a mesma do que a minha percepção sobre a palavra liberdade? Percebe? Olha que loucura. Todo mundo entendeu liberdade, sem eu precisar explicar o conceito de liberdade. E se você conversar com 100, 200 mil pessoas, você vai perceber que o conceito de liberdade para todas elas costuma ser exatamente igual. Isso se chama inconsciente coletivo. Então há um campo de ideias, aqui, na inconsciência de todos os seres humanos, que rege como a nossa sociedade pensa, que está antes do nosso racional, que na verdade molda o nosso racional. Então, se eu começo a me comunicar com a razão das pessoas, qual que é o problema? Eu estou disposto a cair numa parede que tem na cabeça delas, que é o julgamento, é o senso crítico, é o sistema de crenças. E eu não posso querer bater de frente com uma coisa tua que foi construída durante anos da tua vida. Tá certo? Eu não posso querer bater de frente com uma coisa tua que foi construída durante anos da tua vida. Que é o teu racional, que é a maneira com que você pensa.
Então o que eu preciso fazer? Eu preciso driblar essa maneira com que você pensa e ir para a parte de trás daquilo que molda como você pensa. Então o teu consciente é como você pensa, o teu inconsciente é o que molda como você pensa. É o padrão de pensamento e o padrão simbólico que existe antes, que antecede a razão. Tá certo? Então se ele antecede a razão, uma comunicação de massas é uma comunicação de narrativas construídas a partir do inconsciente coletivo. Começa a olhar, vamos fazer um exercício aqui prático para você entender isso aqui de maneira muito prática e conseguir implementar no seu negócio. Olha só, começa a olhar agora uma narrativa política, começa a olhar uma narrativa de campanha política. Olha a narrativa do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja. Começa a olhar como funciona um lançamento político, porque se você está aqui no digital, você quer fazer lançamento. E lançamento é eleição. Eleição e lançamento são a mesma coisa, tá? É a mesma estratégia exata para fazer um lançamento multimilionário e ganhar uma eleição. Você antecipa, conta uma puta história, faz um CTA no final. Essa história é uma narrativa que arrasta multidões. Percebe como ela funciona? Começou a eleição, vou me candidatar, eu começo a falar do quê? Eu começo a falar de segurança, eu começo a falar de liberdade, eu começo a falar de conforto, eu começo a falar de amor. Percebe? Chega o político, a primeira coisa, fala de segurança, fala de família, fala de conforto, fala de liberdade, fala de amor à pátria. Por quê? Por que falar dessas coisas e não de coisas técnicas? Por que o cara que se elege mais fácil não é o cara que fala de coisas técnicas, que explica a porra do sistema de governo dele de um jeito ultra sistemático? Por que não é esse cara que vai sentar, vai abrir o plano de governo dele e vai explicar cada número? Porque não é isso que engaja o ser humano. Isso é razão. E a razão é muito enganável. Onde é que você engaja o cara a nível intrínseco? É quando você consegue comunicar com o sistema de crenças base do inconsciente coletivo. Então é quando eu chego lá, no palanque, para falar de política, e eu começo a falar de segurança. Um Brasil mais seguro, seus filhos mais seguros, todo mundo mais confortável. Quando eu começo a bater em segurança é algo do inconsciente coletivo. Todo mundo quer, todo mundo busca, todo mundo sabe o que é. Liberdade é algo do inconsciente coletivo. Todo mundo quer, todo mundo busca, todo mundo sabe o que é. Então todo movimento, toda narrativa, ela tem uma energy do inconsciente coletivo. Escreve aí, ó, a energia da minha narrativa. Tá? Escreve assim, ó, a energia da minha narrativa. Quando o Lula falou de picanha, é do inconsciente coletivo? Aí é consciência coletiva, é outra coisa. Eu vou chegar lá essa semana. Pra quem tá chegando agora, a gente vai fazer 7 lives seguidas sobre construção de narrativas. Pra que você que tá aqui assistindo possa construir narrativas que arrastam multidões. Tá? Construir narrativas que engajam, construir narrativas que pegam na galera e fazem eles comprarem muito. Pra você crescer o teu produto, o teu serviço. Tá bom? A energia da minha narrativa, exatamente. Então pega aí, ó, a energia da minha narrativa. Como é que funciona a energia da minha narrativa, Davi Ribas? Presta atenção assim, ó. Toda narrativa tem uma energia. Toda história tem uma energia. Tá certo? Toda história tem uma energia. Então como é que eu sei qual é a energia da minha história? É só pra eu olhar para qual aspecto do inconsciente coletivo dita o enredo dessa história. Percebe? Qual aspecto do inconsciente coletivo dita o enredo dessa história? Então, por exemplo, a minha história, ela é uma história sobre liberdade? Ela é uma história sobre segurança? Ela é uma história sobre amor? Ela é uma história sobre vingança? Ela é uma jornada do herói? Ela é uma jornada do herói relutante? A minha história, ela é sobre o quê? Eu preciso ter isso claro na cabeça. Na hora de criar o Story Brand, né? Conceito lá do Donald Miller. Na hora de criar o Story Brand do meu Instagram. Na hora de criar o Story Brand na minha empresa. Ou seja, a narrativa, a história que o meu negócio conta pro cliente. E a história que esse cliente vai contar pro outro. E assim a gente vai gerar propagação de mensagem. Eu preciso ter claro na minha cabeça qual é a história que eu vou contar. Qual é a exata história que eu vou contar? Essa história é sobre o quê? A gente sabe que a história da Dove é uma história sobre aceitação. Não é sobre sabonete. Então por que a Dove rodou o mesmo anúncio durante um ano inteiro, quer dizer, durante 12 anos, perdão, tá? Como é que a Dove rodou o mesmo anúncio durante 12 anos? 12 anos rodando exatamente o mesmo anúncio e depois de 12
anos. Depois de 12 anos, eles foram trocar. O anúncio era o Real Beauty, a verdadeira beleza. E ele era um anúncio, ele era uma história sobre aceitação. Então a Dove se tornou líder de mercado de sabonete, não falando sobre sabonete, mas falando sobre aceitação. Então a energia narrativa da Dove era uma energia de aceitação. Se você olhar, por exemplo, a Red Bull, qual que é a energia da Red Bull? Escreve aí, ó. Qual que é a energia da Red Bull? Qual que é a energy, né? A energia narrativa da Red Bull. Quando eu digo Red Bull te dá asas, isso é uma história sobre o quê? Consegue perceber? É claro isso? Consegue perceber? É uma história sobre o quê? A energia da Red Bull é uma história sobre liberdade. A Red Bull conta uma história sobre liberdade. Te dá asas. Então olha só como eu tô tocando num lugar do inconsciente coletivo. Olha só como eu tô tocando a narrativa lá no fundo. Você não quer tomar um energético que é feito de cafeína, que é feito de taurina, que é feito de um monte de coisa que você nem quer saber que aquela porra é feita. Você não quer beber cafeína. Percebe? Você não quer beber cafeína, você quer ser mais livre. E tomar Red Bull, aquele produto associado a essa narrativa, te faz sentir que você vai ser mais livre nesse processo. E aí vou te provocar. Por que então você tá falando do beber cafeína do seu negócio? Você tá falando do beber cafeína do teu negócio. Você tá falando de energético, você não tá falando de liberdade. Você tá falando de, sei lá, proteção fiscal, não de segurança, talvez. Você tá falando de marketing digital, não, entendeu? É isso que eu quero te provocar. É pra esse lado que eu quero te provocar. Sobre o que eu conto a história sem ser meu produto ou serviço. Sobre o que o meu produto ou serviço conta a história. Essa é a primeira coisa para tu construir narrativa forte, para você ter engajamento, para você ter arraste de multidões. Você precisa olhar sobre o que caralhos é a tua história. Sobre o que é isso aqui. Sobre o que é. Então escreve aqui, ó, sem ser teu produto ou serviço, sobre o que é o seu negócio. Escreve, eu quero fazer na prática com vocês aqui. Essas lives desses 7 dias vão ser lives de implementação, tá? Não vão ser lives de só teoria não. Escreve aí. Escreve aí. Sobre o que é meu negócio. Sobre o que é a história que eu conto. Sobre o que é meu produto ou serviço. É sobre aceitação? É sobre liberdade? É sobre poder? Por exemplo, o Douglas colocou ali. É sobre lucro. Não é sobre lucro. Lucro é material. Lucro é racional. É lucro pra quê? Pra ter poder, liberdade, segurança, amor, pertencimento. Entende? É aí que tá o grande segredo. É sobre uma jornada do herói. Começa a olhar pra esse lugar. Porque aí, cara, você começa a ser mais potente. Você começa a ficar mais sexy. Começa a ficar mais gostoso ouvir você falar quando você traz isso pra narrativa. Então, ao invés de eu falar, porra, sei lá, eu falo sobre vendas pra você ter mais lucro, eu vou falar ou vendas pra você ter mais liberdade, ou vendas pra você ter mais poder, ou vendas pra você ter mais segurança, ou vendas pra você ter mais amor. Tanto faz. Só que a macronarrativa torna-se sobre outra coisa. Inclusive depois, quando a gente fala de definição de arquétipo, olha só o gold que eu vou soltar aqui, tá? Isso eu só falei na imersão presencial, tá? Eu só falei na Elysium isso aqui. Eu vou falar pra vocês agora. Presta atenção. A galera pagou 10k pra ouvir isso aqui. Olha só. Quando eu vou falar de definição de arquétipo, eu vou definir o arquétipo da minha marca, o arquétipo da minha personalidade, também baseado no sobre o que é o meu enredo. Então, por exemplo, se a Harley Davidson é um enredo sobre liberdade, eu sei que no grupo arquetípico da liberdade estão explorador, rebelde e fora da lei. Percebe? Então, qual vai ser a definição e a atmosfera simbólica dessa narrativa? Como é que vai ser a atmosfera simbólica dessa marca? É muito simples. Qual é a energia da história que ela conta? Que verbo ela evoca? Puta, entendi. Então a Harley Davidson é uma história sobre liberdade. E é uma história sobre liberdade contra o sistema, que tá no arquétipo do fora da lei. Ah, tá, entendi. Então o posicionamento ele começa a ficar fechadinho, começa a encaixar. Os pontos começam a encaixar. Justamente porque eu tive quase que uma sensibilidade maior para olhar isso.
Pra olhar que história tá sendo contada, tá? Então se liga o seguinte, olha só. Não, liberdade é fora da lei, explorador e bobo da corte. Tá? Dentro da minha percepção. Podem ter percepções diferentes. Dentro do que eu estudei é isso. Agora vamos lá. Ó. Agora, olha só. Vamos aprofundar um pouquinho o exercício. Tá? Qual história eu conto? Também tem a ver, vou aprofundar. Vocês vão ter que aprofundar comigo. Presta atenção, não desliga as coisas que estão em volta. Fica aqui. Você veio pra essa live aqui, fica aqui. Precisa prestar atenção no que eu vou te falar. Olha só. Olha só. A história que você conta, o enredo da história que você conta, também é a evocação verbal que você tem. Tá certo? O enredo da história que você conta, ou seja, o sobre o que é, também é a evocação verbal que isso tem. O que é evocação verbal? Presta bem atenção. Esses dois objetos aqui, tá? Uma caneca, que tem até os 4 elementos aqui, né? Onde eu tô tomando chá, e essa garrafa d'água aqui. Esses dois objetos evocam o mesmo verbo, percebe? Olha pra eles. Beber, né? Você olha, beber. Você olha, beber. Ah, entendi. E se essa caneca fosse preta, independente do que essa caneca tem por fora, ela evocaria também o verbo beber. Percebe? Assim como, se você parar pra pensar e aprofundar um pouquinho na sua abertura de percepção, você vai perceber também que um obelisco de uma cidade, uma espada, a ponta de uma coroa e uma gravata, lá no fundo evocam a mesma coisa. Que um leão e um nascer do sol, lá no fundo, evocam a mesma coisa. Puta, então você tá começando a entender de simbólica. Você tá começando a entender de símbolo. Símbolo é isso, é o que isso chama, que história isso me conta. Então, pra onde eu tenho que olhar dentro do meu posicionamento, dentro da minha narrativa de marca? Que história eu tô contando? Bato o olho no meu Instagram, é uma história sobre o quê? Bato o olho no meu site de empresa, essa história é sobre o quê? Bato o olho na minha página de vendas, essa história é sobre o quê? Porque é isso que vai despertar no inconsciente das pessoas que vão ver. Essa história que vai ser contada e essa história que você precisa fortalecer. Né? Então, por exemplo, tinha um caso lá na imersão do Ivo e da esposa dele, que eles têm uma clínica capilar. Eles têm uma clínica capilar. E o que eles foram buscar na imersão, na Elysium? Eles foram buscar não ser mais uma clínica capilar. Como assim? Eles vão continuar fazendo o exercício lá, o trabalho, o serviço de clínica capilar. Só que na prática, eles precisam contar uma história diferente. Eles precisam ter uma história muito mais profunda. Essa história se tornou uma história sobre também uma verdadeira beleza. Uma história sobre não existe beleza sem saúde. Tá certo? Então, é uma história sobre o quê? Quando eu digo não existe beleza sem saúde, não é uma história sobre aceitação. É uma história sobre superação. É uma história sobre cura. Então, toda a história dessa clínica capilar não é mais uma história sobre vendas. Não é uma história sobre cabelo. Esquece o cabelo. Pra que cabelo? Por que cabelo? Que história essa porra conta? É aí que tá a coisa. É aí que tá a coisa. Se você olhar pros filmes, você percebe igual. Né? Harry Potter é um filme sobre o quê? Harry Potter é um filme sobre o quê, gente? Escreve aqui, ó. Quero ver se vocês estão afiados, pelo amor de Deus. Harry Potter é um filme sobre o quê? Harry Potter é um filme sobre... Depois tu diz aí. Porque olha só. Não é sobre um bruxo que aprende magia numa escola de bruxos. Né? Não é um filme sobre magia. Não é uma história sobre poder. Não é uma história sobre liberdade. Harry Potter é um filme sobre amizade. Sobre pertencimento. Percebe? Então todo o enredo da história, por mais que a gente tenha micronarrativas no meio do caminho, tem uma macronarrativa sobre a amizade. Então a macronarrativa sobre a amizade.
Harry Potter é uma história sobre amizade, sobre pertencimento. Antes de ser uma história sobre bruxaria, antes de ser uma história sobre superação, antes de ser uma história sobre um bruxo que vai para uma escola, que luta contra o inimigo, antes de tudo isso, né? Assim como Star Wars é uma jornada do herói, é uma história sobre superação. A jornada do herói é uma história sobre superação. E aí vamos lá, vamos ver se vocês estão mais afiados ainda. Quando você vê a candidatura do Bolsonaro, é sobre o que aquela história? Sobre o que é? Qual a primeira palavra que evoca? Quando você olha para a candidatura do Bolsonaro, para a narrativa contada pela campanha política do Bolsonaro, qual que é a primeira palavra que te evoca? Isso é sobre o que é a história. Entendeu? Aí que é o lance. Quantos temas de enredo existem para contar a história? Infinitos. Não existe uma regra aqui. Toda história é sobre isso. Você tem que ter abertura de percepção. É sobre o quê? Abre, pensa. É sobre o quê? Sim, sobre liberdade, sobre família. Só que mais, vamos lá, vou te falar. A primeira campanha do Bolsonaro, a que ele ganhou, foi sobre liberdade. Tá certo? A primeira que ele ganhou em 2018 foi sobre liberdade. Em 2022, não era sobre liberdade. Não era sobre liberdade. Em 2022, a campanha do Bolsonaro era sobre superação. Tá. Essa é a coisa. Então, qual é o lance? Tá. Primeira coisa, você precisa definir sobre o que é o teu Instagram. Sobre o que é o meu posicionamento. Isso aqui é sobre liberdade? Isso aqui é sobre superação? Isso aqui é sobre poder? Né? Então eu vou partir de uma macronarrativa e vou construir várias micronarrativas, histórias, lançamentos, produtos dentro dessa macronarrativa. Se o meu negócio ele fala sobre liberdade, então todos os meus produtos vão ser sobre liberdade. Se o meu negócio ele fala sobre superação, todos os meus produtos vão ser sobre superação. Quando eu crio a minha escada de valor, quando eu crio a minha esteira de produtos, quando eu faço as minhas lives, quando eu faço meus vídeos, quando eu crio meu marketing, a macronarrativa contada, a atmosfera é sempre sobre ser mais livre. É sempre sobre ter mais liberdade. É sobre isso que eu vou falar infinitamente. Porque isso é o ponto do inconsciente coletivo que vai gerar conexão emocional com a audiência. Esse é o ponto do inconsciente coletivo que vai gerar conexão emocional com as pessoas que ainda nem me conhecem. Porque as pessoas que não me conhecem, atenção, as pessoas que não me conhecem, elas não conhecem o meu conteúdo. Elas não conhecem o meu produto, elas não conhecem o meu serviço. Então de nada adianta eu falar da porra do meu produto, da porra do meu serviço, porque eles não conhecem, não sabem quem eu sou. Se eu quero escalar minha mensagem, eu preciso falar sobre algo do inconsciente coletivo e toda a minha comunicação de massa ser sobre isso. Né? É por isso que a galera do dropshipping, é por isso que a galera do marketing digital raiz fala tanto sobre liberdade. Olha aqui, tô trabalhando na praia. Olha aqui, tô trabalhando de qualquer lugar do mundo, trabalho de casa, só com o meu computador. Essa promessa é o quê? É uma história sobre liberdade. É uma história sobre liberdade. E essa história sobre liberdade faz as pessoas que estão ali quererem ser mais livres também. Então, por mais que você nem saiba o que é marketing digital, por mais que você nem saiba o que é empreendedorismo, você esteja começando nesse mundo, você quer ser mais livre. Então você segue, então você clica, então você aceita, então você compra. É isso que te faz furar a bolha, tá? Porque senão você vai ficar pra sempre se comunicando com uma bolha, vendendo pra uma bolha, falando com 2, 3 pessoinhas que já entendem o que é o teu produto, que já entendem o que é o teu serviço. Quem não fala pra massa perde o topo. É simples, você precisa expandir. E expandir é contar histórias sobre coisas que todos conhecem. Então essa é a primeira coisa. Fechado até aqui? Fez sentido até aqui? Até aqui tá todo mundo junto comigo? Alguém não entendeu? Essas lives, esses 7 dias de live que a gente vai fazer, vão ser 7 dias práticos. Então eu quero que vocês entendam cada uma das coisas que eu explicar aqui. E saibam como aplicar. Vão ser 7 lives sobre narrativas que arrastam multidões, tá? Então essa é a primeira.
Hoje live 1, amanhã live 2, depois live 3, vão ser 7 lives. Então qual história isso aqui evoca? Que história isso aqui conta? Né? Como é que eu encontro energia? Brother, olha e pensa. Isso aqui é sobre o quê, no final das contas? Isso aqui que eu tô vendendo, isso aqui que eu tô fazendo, é sobre o quê? É sobre o quê? É sobre liberdade? É sobre superação? Lá no final da conta, é sobre o quê? É válido perguntar pro público o que eles desejam? Sim, só que vocês têm que entender uma coisa, gente. O público vai desejar o que você quiser que ele deseje. Entendeu? Você precisa entender sobre o que é pra você primeiro. Isso aqui é o mais importante, tá? É sobre o que é pra você primeiro. Depois você vê o público. Tu entende os desejos do público e molda a tua energia aos desejos do público. Molda a narrativa aos desejos do público. Mas primeiro é pra você. Porque se a narrativa pra você não tiver autêntica, se pra você não tiver verdadeira, se pra você tu não tiver entregando um negócio que você realmente acredita, você pode criar a copy que for, não vai. Não vai virar. Não vai virar. Não vai virar. Você pode tentar o que você quiser, não vai virar. Não vai virar porque não é você. Você entende o que eu tô dizendo? Então, a verdade é, depois tu vê o público. Primeiro observe em você. Isso que eu tô fazendo, pra que é isso aqui? Sobre o que é isso aqui? Por que é isso aqui? Tá, entendi que é uma história sobre liberdade. E aí, galera, vocês querem ser mais livres? É claro que eles querem ser mais livres. É do inconsciente coletivo querer ser mais livre. E normalmente, vamos lá, você dentro do teu Instagram, você dentro do teu posicionamento, naturalmente vai atrair pessoas com personalidade parecida com a sua. Ou que querem ter tua personalidade. Isso aqui é do cacete também. Você naturalmente vai atrair pessoas com personalidades parecidas com a sua ou que querem ser a sua personalidade. Então, quando eu construo a energy da narrativa, a história, né, a energia dessa história, é natural que as pessoas que estão ali e que são meu cliente ideal, elas vão ter uma pretensão a essa energia. É muito difícil tu ser um cara completamente conforme e atrair um público influente. É muito difícil você ser um cara completamente dominante e atrair um público conforme. Porque a energia não bate. Porque o conforme está falando sobre segurança. E o dominante está falando sobre poder. E o influente está falando sobre liberdade. É por isso que você tem que começar a entender de temperamentos, códigos de personalidade, do Enneagrama, DISC, arquétipos. Todo esse conhecimento ele serve para uma coisa. Para você começar a olhar para as pessoas de maneira simbólica também. Começar a olhar para as pessoas de maneira simbólica. Quando eu olho para o ser humano de maneira simbólica, olho para o ser humano de maneira simbólica, eu começo a perceber que esse cara, ele, dependendo de qual energia eu apresento para ele todos os dias, ele vai ter uma pretensão diferente. Isso é moldável, tá, gente? Só que o tipo da pessoa influencia muito, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de temperamentos, de 4 temperamentos, você tem o colérico, você tem o sanguíneo, você tem o melancólico, você tem o fleumático. Já percebeu que algumas pessoas no digital têm uma história colérica, outras têm uma história sanguínea, outras têm uma história fleumática, outras têm uma história melancólica? A narrativa do cara tem uma energia D, né, de dominante, tem uma energia I, de influente, tem energia S, de estável, tem uma energia C, de conforme. Ou seja, isso já dita o tipo de público que vai haver conexão. Isso já dita o tipo de audiência, inclusive o tipo de copy, inclusive o tipo de campo semântico que você tem que usar. Baseado em entender quem é o cara do outro lado. Até o teu campo semântico você muda. Isso é fácil de moldar. Entende? Se eu sei que eu tô falando para pessoas, que são influentes, se eu sei que eu tô falando para pessoas que são sanguíneas, digamos assim, né? O que eu preciso? Eu preciso ter uma comunicação voltada à liberdade, libertação, abertura de percepção, leveza, porque são pessoas para fora, são pessoas extrovertidas, são pessoas comunicativas, são pessoas que mudam de ideia rápido, então eu já sei isso sobre o cara. Se eu sei que o meu público é sanguíneo, eu vou ter uma comunicação sanguínea. Se eu sei que o meu público é colérico, eu vou ter uma comunicação colérica. E por aí vai. Ah, Davi, então todo mundo que me segue vai ser sanguíneo, todo mundo que me segue vai ser colérico, todo mundo que me... Não é assim. Mas, no geral, você tem uma pretensão aqui. No geral, você tem um público que busca mais ou menos aquela coisa. Por isso que eles te seguem, porque a tua energia é aquela. Então, você tem pessoas que vão buscar aquela tua energia. Tá? Essa é a minha filosofia de posicionamento. E vocês têm que entender.
Dentro da minha filosofia de posicionamento, dentro da minha metodologia, não existe olhar para o público e definir o que sou baseado no outro. Você define o que você é e você atrai pessoas parecidas, ponto final. É fácil. É fácil o rolê. Entendeu? É fácil. Eu identifico o que eu sou, o que me faz feliz, o que me faz viver por isso aqui, gritar por isso aqui, liderar multidões com isso aqui. E eu crio uma comunicação para atrair pessoas parecidas, ponto final. Tanto que mapeamento de persona ideológica, que é uma das ferramentas da nossa metodologia, é lá no final. É lá no final. Se alguém aí tava na imersão, você sabe. É lá no último dia que a gente mapeia a persona. Todo outro rolê é sobre quem você é. Entende? É sobre quem você é. Não adianta eu construir uma coisa baseada em quem o outro é. Eu vou estar sempre mentindo, eu vou estar sempre querendo uma máscara diferente. E é por isso que você não cresce. É por isso que você não escala. É por isso que o teu negócio continua falando sobre negócio, continua falando sobre produto, continua falando sobre serviço e não sobre narrativa, e não sobre história, e não sobre movimento. É porque você não identificou nem você que é essa parada. Você não identificou nem você qual é a história que você conta. É muito difícil, cara, porque você tá o tempo inteiro se moldando ao público. Ai, o que o meu público quer? Peraí, deixa eu ver. O que a minha audiência quer? Será que eles querem que eu vista um blazer? Será que eles querem que eu bote um batom? Será que eles querem que eu venda isso aqui? Ou eles querem que eu venda isso aqui? Não, brother. É o contrário, velho. É o que eu sou. E como é que eu atraio pessoas parecidas com aquilo que eu sou? Baseado em quem eu sou. Como é que eu levanto bandeira, mostro autoridade, elevo o nível de consciência e atraio pessoas parecidas com aquilo que eu sou? Né? Com aquilo que eu entrego. Com aquilo que eu sou bom de verdade. É muito mais fácil vender assim, cara. E tem gente esperando por você. Você tem que entender isso aqui. Existem milhares de pessoas esperando por você. Milhares e milhares e milhares de pessoas parecidas com você, com os mesmos princípios e valores, buscando a mesma energia narrativa, que só estão esperando pra você se posicionar. Só estão esperando pra você aparecer e dizer, galera, tô aqui, sou eu. Você que não tinha ninguém pra falar por você, tô aqui, viu? É isso, entendeu? É esse o lance. Então, posicionamento, narrativa, construção de movimento, você faz pra você atrair o outro, não a partir do outro pra você se moldar ao outro. É sobre quem você é primeiro. Porque senão a coisa nunca fica autêntica, a coisa nunca fica verdadeira, você nunca vai crescer de verdade, não vai. E eu te garanto isso. Você nunca vai escalar de verdade. Quer fazer um puta lançamento? Fazer uma narrativa para lançamento que domina o mundo, beleza? O que você tem que fazer? Primeiro, qual história eu quero contar? Que história queima aqui dentro? O que eu vou falar com tesão? Legal. Depois, que energia isso aqui tem? Isso aqui é sobre liberdade? É sobre superação? No inconsciente coletivo, isso aqui toca em quê? Legal, entendi. Aí eu defino toda a atmosfera simbólica. Aí eu construo a narrativa certinho, a historinha, pau. Tô com a história do meu lançamento, legal. Agora eu vou entender como é que eu conecto isso aqui com o público. Como é que eu uso frases específicas, como é que eu uso o campo semântico daquele público, como é que eu uso os desejos daquele público, como é que eu uso as dores daquele público pra fazer isso aqui vender, pra fazer isso aqui funcionar. Mas primeiro, no campo simbólico, no campo de definição, é a história que eu quero contar. É o posicionamento que eu tenho, é quem eu sou. É no que eu sou bom, de verdade. Não, pô, você tá o tempo inteiro pulando de galho em galho, mudando de nicho a cada dia, mudando de ideia a cada dia, porque você tem uma personalidade instável, na verdade. E tem, na verdade, um puta de um medinho do julgamento, fica lá, ai meu Deus, mas se eu botar isso aqui, será que a minha audiência vai reclamar? Será que eles vão querer? Será que eles vão gostar, brother? Ser humano é completamente manipulável. Vou ter que falar isso aqui pra você acordar. O ser humano, ele é manipulável. Porra. É fácil, você faz nego mudar de ideia sobre quem eles vão votar. Você faz nego mudar de ideia sobre a própria sexualidade. O cara vai mudar de ideia sobre comprar um produto ou não. É só você ter uma boa copy. Sacou? Se não fosse assim, vamos ser sinceros, se não fosse... Não, Davi, peraí. Não é assim. Eu discordo de você. Eu acho que a gente só vende baseado em um desejo muito latente que o cara tem e uma consciência absoluta sobre o produto. É? Beleza. Então como é que a gente vende para público frio? Responde aí. Como é que a gente vende para público frio? Como é que eu pego um cara que nunca ouviu falar de mim, que nunca viu quem sou eu, pego esse cara num anúncio de 30 segundos, chamo esse cara pra uma VSL de 20 minutos e em 20 minutos faço ele passar o cartão?
Ué, mas ele não me conhece, ele não tem nível de consciência. Ele não sabe do que eu tô falando. Ele não sabe do que eu tô falando. Como é que eu vendo pra esse cara, então? Ah, é porque o cara vai querer o que eu quiser que ele queira, baseado na história que eu tô contando. Entendeu? O cara vai querer o que eu quiser que ele queira, cara. Eu começo lá a história contando que agora existe uma nova solução que você não conhece sobre alguma coisa que você nem sabia que tinha de problema e você compra no final das contas. Se não fosse assim, a gente não venderia para público frio com uma facilidade absurda. Que, inclusive, vou te falar, é muito melhor. A escala tá aí. É vender para quem não te conhece ainda. De preferência barato. E aí que nasce o funil de crença, que é uma das coisas que eu ensino na minha imersão. Entendeu? Então, na verdade, você tem que olhar pra você primeiro. Que história eu quero contar? Que história isso aqui vai contar? Né? E aí você define o teu posicionamento e monta uma linha editorial de crença, de narrativa e de promessa baseado em atrair pessoas que se conectam com isso. Atrair pessoas que são pegas por essa narrativa. Atrair pessoas que estão buscando isso que eu tenho pra entregar. Porra, vamos ser sinceros, galera. Não é muito mais fácil pensar assim? Não é muito mais fácil pensar assim? Não simplifica? Não fica mais claro? O que eu tenho pra entregar? No que eu sou realmente bom? Cara, essa aí, eu vou ter que parar a live sobre narrativa, né? Pra falar isso aqui. A maior parte das tretas que vocês tomam de posicionamento, de narrativa, de energia de venda, é porque vocês não sabem em que vocês são bons. É sério, é só isso aqui, tá? É porque vocês não sabem em que vocês, caralho, são bons. Então eu recebo várias perguntas. Davi, como é que eu faço pra cobrar um high ticket? Cacete, seja bom, cara. Seja bom no que você faz. Fala que é bom, mostra que é bom, prova que é bom. Ensina essa porra até todo mundo entender que você é bom. Aí você bota o preço que você quiser. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. É parar de olhar pra fora e começar a olhar pro quintal. Voltando então. Quando eu defino a energia da minha narrativa, o enredo, eu tenho que ter a construção de um personagem. A live de amanhã vai ser um pouco mais sobre isso, mas eu já vou entrar hoje. Você tem que ter a construção de um personagem, tá certo? Então eu defini a energia da minha narrativa, o enredo. Primeira coisa, enredo. O que é enredo? Sobre o que é. Sobre o que é. Sobre o que do inconsciente coletivo é. Então é sobre liberdade, é sobre segurança, é sobre cura, é sobre amor, é sobre pertencimento, é sobre o que? Definir isso aqui, pau, uma palavra, é sobre isso aqui, legal. E aí qual que é o lance depois? O lance depois é, eu vou definir um personagem, vou construir um personagem que representa aquilo ali. Ou que está se tornando aquilo ali, ou que já se tornou aquilo ali, ou que vai se tornar aquilo ali. Aí depende de quem sou eu para com a minha audiência. Eu sou o cara que já atingiu aquele estado e volta como guia. Eu sou o herói que está na jornada e que a audiência vai poder viver a jornada junto comigo. Eu sou o narrador de uma jornada de outra pessoa. Depende, isso aí, cara, você vai ter que ver. Tá certo? Só que eu tenho que definir um personagem, construir um personagem que represente esses ideais. Então, quando eu falo de construção de personagem, tá? Personagem. Esse é personagem. Personagem. Máscara em ação. Pegou? Personagem. A máscara em ação. Então, eu tô construindo... Persona, no grego, é máscara, né? Então, eu tô construindo, né? Uma personalidade, uma construção de um personagem social que faz sentido para aquela narrativa. Só que se a narrativa é tua, o personagem também é você, filho de Deus. Eu tenho que explicar essa porra e depois voltar para te explicar o negócio na prática. Se o personagem é você, porque a narrativa é a sua, você não vai estar criando uma coisa fora de você. Você vai estar projetando a melhor parte de você para aquela intenção. O que o Davi tem de muito foda que é interessante pro Davi na internet? Né? O que o Davi tem de muito foda que é interessante pro Davi na internet? O que o Davi tem de muito foda que é interessante pro Davi como líder de movimento? Que é interessante pro Davi como professor? Que é interessante pro Davi como empresário? O Davi, ele é muitas coisas.
É óbvio que o Davi é muitas coisas e cada um de vocês é muitas coisas. Tá certo? Cada um de vocês é muitas coisas. Aquela frase do Nietzsche. Sou muitos, sou vários, há multidões dentro de mim. Você é várias coisas. Só que o pensamento que você tem que ter é: o que eu tenho que é interessante para essa história? O que eu tenho que é interessante para essa narrativa? O que eu tenho que é interessante para isso aqui? E eu projeto partes interessantes de mim, magnéticas de mim, que fazem sentido com aquele enredo. Tá certo? Então eu vou representar aquele enredo. Eu vou ser a personalidade que representa esse enredo. Quando eu crio uma conexão a partir de personalidade, é muito mais forte a conexão, é muito mais poderosa a conexão, é muito melhor a conexão. Você vai ficar junto comigo muito mais fácil do que se for só a história. Se é só a história, você viu uma história ali. Só que se essa história agora é uma pessoa, você tem uma pessoa que conta essa história, puta que o pariu. Você quer seguir essa pessoa, você quer assistir o dia a dia dessa pessoa, você quer comprar dessa pessoa. Então tem que ser uma pessoa que representa essa história. Tá certo? Eu tenho que ser uma pessoa que representa essa história. Isso é a construção de personagem. Então a gente falou de enredo, a gente falou de personagem. O que é o personagem? Personagem, ele é o cara que representa esse enredo. Então se a minha história é sobre liberdade, eu sou um cara que é livre ou que está se tornando livre. E você vai me acompanhar nessa jornada. Ou de saber como eu fiz para ser livre, ou de se tornar livre junto comigo. Pronto, cara, é muito fácil de entender. É muito fácil de entender. Isso aqui é narrativa, isso aqui é uma história narrativa. Isso aqui é qual a história o meu Instagram conta, qualquer história que o meu negócio conta. Porra, é muito simples, brother. É muito simples. É muito simples. Tá certo? E eu vou ser o guia das pessoas para essa liberdade. Fechou. Aí o que eu tenho depois? Eu tenho alguém que vai narrar essa história. Como essa história é narrada? Essa história ela é narrada por mim? Essa história ela é narrada por vocês? Essa história ela é narrada por um narrador externo? Como é que é essa história? Essa história é narrada por quem? Tem que ter um narrador. Como é que eu defino um narrador? Qual o ângulo da história? Como eu defino o ângulo da história? Muito simples. Eu sou o herói da história? E você tá me acompanhando como herói da história? Normalmente não. Normalmente você é o guia da história e o herói é o seu cliente. Isso é do Story Brand lá, do Donald Miller. É um puta conceito. Você é o guia do herói. Tá certo? Então, normalmente, o narrador é o guia. Ou o narrador é a pessoa. Depende. Isso é uma definição interessante. Quem é o narrador? Você ou o cliente? Sou eu que narro a história sobre o cliente ou o cliente que narra uma história sobre ele? São abordagens diferentes. Quer um exemplo das duas abordagens? Vou te dar um exemplo muito claro, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o posicionamento de uma empresa como a Apple é uma história narrada pelos Apple lovers. Percebe? A Apple é uma história narrada sobre a comunidade. Enquanto, por exemplo, a Red Bull é uma história narrada pelo narrador, pelo guia, pela empresa, sobre a comunidade. Entende? Aí tem uma diferença. Tem uma diferença clara aí. Como é que você entende? Como é que você define isso aqui? Essa história, ela tá em primeira, em segunda ou em terceira pessoa? Tá? Então a definição é: qual é o tempo verbal disso aqui? É na primeira pessoa? Na primeira pessoa é sobre mim. É na segunda pessoa? É sobre você. É na terceira pessoa? É sobre ele. Tá certo? O certo mesmo é ser sobre a quarta pessoa, mas é o mais difícil, você vai ter que querer que eu ensine isso aqui, tá? O que é uma história sobre uma primeira pessoa? A história sobre a primeira pessoa é uma história sobre mim. Sou eu falando sobre mim. Funciona pouco, tá? Não é tão efetivo, não. Não é tão efetivo, não. Tá? Não é tão efetivo. Na primeira pessoa. Na segunda pessoa, começa a ser um pouco efetivo. É a cópia. A cópia é na segunda pessoa. É você. Você vai pra lá, você vai pra lá, você... Entendeu? Isso é uma cópia, né? É na segunda pessoa. Depois você tem na terceira pessoa, que é sobre ele. Que é uma história sobre alguém com quem o cliente ideal
possa se identificar. Mas tu quer o Gold? Você quer o Gold sim ou não? Escreve assim, ó, quero o Gold e manda essa live pra 3 pessoas. Inclusive, engajamento aqui tá no talo, né? A gente tá se esquecendo, eu tenho 1000 seguidores nesse Instagram aqui. Prepara, tá? Melhor coisa que eu fiz foi mudar esse Instagram aqui. Porque ele lá tava caindo toda hora, não conseguia nem abrir live. O alcance tava uma merda, vocês vão ver agora, tá? Vai dar 3 meses, eu tô com 10 mil seguidores com 5 mil pessoas na live. Vocês querem a chave? Vocês querem a chave? O segredo tá em falar sempre na 4ª pessoa. O segredo tá em falar sempre na 4ª pessoa. Nós. Tá? O segredo é falar sempre na 4ª pessoa. Nós. Em primeira pessoa não vai funcionar. É você falando sobre você. Bobeira. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai parar pra te comprar. Porque você falando sobre você, puto egoísmo do caralho. Segunda pessoa sou eu falando sobre você. Aí é copy. Você, vem pra cá. Você, vem pra lá. Você vai conseguir. Consiga agora. Descubra. Uma parte das headlines são na segunda pessoa. É o comunicação básica da copy. Terceira pessoa é quando tem aquelas historinhas. Pedro era não sei o que. E aí Pedro fez tal coisa. E aí Pedro conseguiu. Isso é, né, uma comunicação de terceira pessoa. Ela tem um engajamento emocional maior. Porque o cliente se identifica com aquela persona. Só que vamos lá. Você quer o Gold? O Gold é falar sobre nós. Então a melhor narrativa que arrasta multidões é sempre aquela que é uma história sobre nós. A melhor narrativa que arrasta multidões é sempre aquela que é uma história sobre nós. Entendeu? É sempre aquela que é uma história sobre nós. Então vamos fazer o seguinte. Exercício aqui, tá? Você vai sair dessa live. Não, vamos lá. Antes deixa eu te explicar uma coisa. A comunicação de 4ª pessoa é a comunicação do líder de movimento, tá? Só pra você entender. A comunicação da 4ª pessoa é a comunicação do líder de movimento. É a comunicação do movimento. É a comunicação da construção de movimento. É a comunicação do nós, de quem nós somos. Do que nós fazemos. Do que nós acreditamos. Aqui tá a chave, beleza? Então, como é que eu trago de uma narrativa individual para uma narrativa de cópia, uma narrativa de persuasão, levo para uma narrativa histórica sobre alguém e trago para uma narrativa de nós, uma narrativa de coletivo? Eu preciso entender que pontos coletivos a comunidade se conecta e fazer se conectar. Então, por exemplo, na hora que eu crio lá o enredo do movimento, né, o alicerce do movimento, o grande ideal, o líder corajoso, inimigo ameaçador e a comunidade identificada, eu tô montando uma história sobre nós, percebe ou não? Olha só que foda que é isso aqui do caralho, isso aqui é lindo. Quando eu uso nosso grande ideal é em que acreditamos. Aqui, nós, nessa live, acreditamos em servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Fazer do Brasil um país líder no mundo através de empresas líderes de mercado com líderes de movimento na frente. Opa! É em que nós acreditamos, servir para ser visto, fazer para ser lembrado. É o nosso código de conduta. Qual o nosso inimigo? O materialismo. A gente luta contra a prisão da matéria, o fazer só por dinheiro, fazer só por lucro. A gente acredita em fazer para ser lembrado, em fazer para dar lucro para a história da humanidade, para fazer bem para o mundo, não só para a gente. Terceiro, olha só. Qual é o terceiro aqui? Líder, eu represento isso. Você olha meu posicionamento, você olha minha narrativa, você olha o jeito que eu ajo, o jeito que eu falo, as coisas que eu decido fazer. Eu sou isso. Eu sou esse líder, eu sou essa comunidade, eu sou esse ideal, eu sou contra esse inimigo. E a comunidade é quem somos nós, líderes de movimento. Essa é a identidade da nossa tribo. A gente é líder de movimento, a gente não é professor, a gente não é empresário, a gente não é, prestador de serviço, a gente é líder de movimento. É diferente, é outro posicionamento. Então, como é que é a comunicação do líder de movimento? A comunicação do líder de movimento é uma comunicação baseada no nós.
em quem nós somos. Quando eu monto os 4 princípios da construção de movimento, grande ideal, líder corajoso, inimigo ameaçador, comunidade identificada, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou contando uma história sobre nós. É em que nós acreditamos, contra quem nós lutamos, quem nós seguimos, quem nós somos. É por isso que criação de movimento é a estratégia mais poderosa de narrativa que move multidões. Show? Deixa essa live salva ou não? Vocês querem que deixe salva, galera? Então vamos fazer o seguinte para você deixar salva, tá? Você vai printar essa live aqui agora e você vai botar assim, ó. A melhor história é sobre nós. Beleza? A melhor história é sobre nós. Você vai me marcar, você vai tirar um print agora. Tira um print aí da live. Tira um print, coloca lá nos stories, posta que tava aqui e coloca assim, ó. A melhor história é sobre nós. Vou escrever aqui, ó. A melhor história é sobre nós. Tá bom? A melhor história é sobre nós. Essa é a maior chave da construção de narrativas que movem multidões. É você começar a construir narrativas de massa. Falando sempre na 4ª pessoa, nós. É aí que a coisa brinca, tá? É aí que a coisa fica divertida, é aí que a escala acontece, é aí que o tráfego fica barato, é aí que a venda começa a ser fácil. Você quer vender fácil? Fala sobre uma comunidade buscando um ideal contra um inimigo e não sobre um produto. O produto é só um meio. Vou aprofundar nisso amanhã, tá? Amanhã, mesmo horário, 8h08 da manhã. Tá certo? Escreve assim, ó, eu venho. Escreve assim, ó, eu venho, tô aqui. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente vai fazer de novo live, a gente vai continuar essa sequência, vão ser 7 lives seguidas sobre construção de narrativa. Vão ser 7 lives seguidas sobre construção de narrativa. Sobre como construir narrativas que arrastam multidões. Tá certo? Quer que eu deixe a live salva? Posta lá no Instagram que eu deixo ela salva por 24 horas. Tá certo? Tamo junto. Servir pra ser visto, fazer pra ser lembrado, meus queridos. Vou deixar salva por 1 hora só, tá? Não vai ficar salva, não. Deixar 1 horinha só. 1 horinha só. Só pra quem não pegou, pegar. Se tiver muita marcação, eu deixo salva por 1 dia. Até amanhã. Aí eu boto de hoje, tiro de amanhã. E assim eu fico. Tiro uma, boto outra. Tiro uma, boto outra. Mas salvo por muito tempo não vai ficar. Tá bom? Tamo juntos, meus queridos. Servir pra ser visto, fazer pra ser lembrado. É nisso que a gente acredita. Até amanhã, 8h08. Live número 2. A gente vai aprofundar muito em como construir narrativa de venda, tá? Tamo junto.